o chega pra lá de Flávio Bolsonaro e Ciro Nogueira sobre a vice de Tarcísio. Flávio Bolsonaro teve uma conversa com Ciro Nogueira, alguns dias, classificado por aliados como chega pra lá e até uma voadora retórica, né? Claro. O filho 01 de Bolsonaro deixou claro que o clã está acompanhando cada passo da articulação do cidadão nos bastidores para se emplacar como vice de Tarcísio de Freitas para o Planalto, ventilado com o suposto apoio do ex-presidente. Ó, eu acho que a gente tá falando de Ciro Nogueira querendo ser vice desde o primeiro semestre de 2024, que já saía na imprensa. Tem que pegar o Atlas certinho para ver em qual Atlas a gente já tá comentando sobre isso. E deu recado. Não haverá chapa de direita sem um Bolsonaro, com a aval do pai. Hoje é um ano e alguns dias das eleições, Michel é tida como a candidata mais forte da família para a missão. Após o bate-papo, nada amistoso, o presidente nacional do PP reduziu suas manifestações públicas e ficou mais recolhido que o de costume nos dias seguintes. E agora tá aí, né? Nervosinho. Aí você corta por o lacaio do Ciro Nogueira. Café com ferre. A disputa não é ideológica. A disputa é por poder. Pronto. Ideologia não presta pra nada, já percebeu? Sempre tem que tirar a ideologia do meio de campo. Esse é o Rafael Ferri. Aí o Flávio Gordon fez aqui um pequeno textinho que acho que vai direto ao ponto, na jugular, inclusive. Essa frase feita explica em parte a simetria da luta. A esquerda usa o poder que adquire, em todas as esferas, para impor a sua ideologia, ou seja, o discurso pretextual que dá coerência e justifica, tanto prévia quanto retroativamente, a sua ação política. Aqui eu faço uma vírgula. Eu tenho uma discordância, assim, no diagnóstico do problema em relação ao Gordon. Ele acha que o problema é a esquerda. Eu acho que o problema é o liberalismo. No sentido do quê, né? É a elite financeira, é a oligarquia nacional que controla o Brasil. E o Lula é só uma peça nesse grande arranjo. Eu acho que essa elite financeira, oligarca, que comanda o Brasil, então você pega as famílias que comandam os bancos, os campeões nacionais. A gente pode citar aqui alguns nomes, mas para evitar a fadiga, vamos deixar isso daí de lado por hora. Então, essas pessoas, se vocês pararem para ver, elas fingem que não têm ideologia, e esse fingir é uma ideologia. Porque acaba sendo uma espécie de propaganda. Enquanto eles vão ocupar espaço na imprensa, a imprensa é deles no final do dia, né? A família Marinho, a família Mesquita, a família Frias, a família Saad, a família do Silvio Santos agora, que se você parar pra pensar, né? Onde é que tá o Fábio Faria? Casada com a filha do Silvio Santos, que tá tocando na SBT. O Fábio Faria tá no BTG, ligado aos bancos, ao Dedé. Então, eles vendem uma ideia que eles são democráticos, que eles são pragmáticos, que eles estão interessados nas discussões reais, isso, aquilo, outro, mas eles possuem ideologia, que é o quê? O fortalecimento do seu grupo político, da sua casta. Porque o negócio é uma casta, não é nem classe, é casta, é tipo na Índia, sabe? Já nasceu o escolhido. Tudo que eles fazem é para favorecer o grupo deles. É subsídio fiscal, é incentivo fiscal, é política econômica para abrir mais espaço para fazer mais maldade, tudo isso daí. Então, essa é a ideologia deles. E eles ainda usam a máquina para quê? Para criminalizar a ideologia da direita. Eles permitem que a ideologia da esquerda exista, seja bacana, porque eles comandam a esquerda no Brasil, eles já domesticaram a esquerda no Brasil. Já domesticaram. Lula, pelo amor de Deus, gente, já estava lá em 2002 fazendo a cartinha pela democracia. Tinha tomado a paulada durante as eleições de 2002 do Soros. E no ano seguinte, 2003, primeiro presidente de esquerda do Brasil para valer, traiu o PT para ir pro Fórum Econômico Mundial. Notícia da época. Se eu pegar aqui, ó, só pra mostrar aqui, do PT tem que dar certo. Agora, né? Depois que já tinha sido eleito, dia 27. E aí a matéria falava que, ó, 2002, durante a eleição, o Soros dizia que os mercados financeiros imporiam caos se os eleitores nas pesquisas não optassem pelo José Serra. Olha o mercado aí fazendo sua pressão. Aí o Lula, o PT, tinha criado o Fórum Social Mundial para contrapor o Fórum Econômico Mundial. O Lula deixou de ir para atrair a esquerda e abraçar o Soros, pedir perdão, me aceite no grupo. E aí, na época, começa, inclusive, a crise interna que lá na frente ia gerar o cisma na criação do PSOL. O governo defende ida de Lula a fórum em Davos. Igual agora, né? A ala do Haddad, entreguista, quanto a ala do PT, os comunistas malucos, o Foro de São Paulo. Viagem de Lula a Davos, eleição do Senado e reformas dividem o PT. E aí quem estava reclamando na época, por exemplo, era a Heloísa Helena, que se tornou opositora do Lula. E tá no rompimento do PT, foi pro PSOL. Militantes anti-globalização e MST pedem que Lula não vá para Davos. Assim, a esquerda já está domesticada. Então, o sistema valida a esquerda, cria o Teatro das Tesouras, aí tem um centrão, com seu candidato biônico, à esquerda, e tira qualquer força antiglobalista da mesa. Assim, a luta ideológica, ela não está só em você ter uma ideologia e vender uma ideologia para a imprensa. Quem controla o Brasil não vende a sua ideologia, ele coloca a sua ideologia na prática. Quem controla o Brasil vende a ideologia da esquerda como algo bom, para validar o Teatro das Tesouras, e vende a ideologia da direita como algo horrível. E assim que rola a disputa pelo poder. Já tá aqui, ó. Petistas criticam a decisão de Lula de viajar a Davos. Lula está mais próximo de Davos que de Porto Alegre. Porto Alegre era onde ocorreu o Fórum Social Mundial. Enfim.
Esse é o Lulinha. Mas vamos voltar. Aí o Gordon diz, né? Ocorre que os representantes dessa cultura política consolidada e autoconsciente, capaz de arrebanhar seus quadros de modo até intuitivo, pois todos partilham de uma comunhão imaginativa e simbólica, né? As pessoas na esquerda têm um certo ideário ali similar, mas não são todos também, existem cisões. Enfrentam gente com um tipo de raciocínio pueril e pseudo-realista representada por esse tweet do perfil Café com Ferri, né? É o isentão, que imaginam ser possível uma política sem ideologia ou supra-ideológica. Ao contrário do que se passa com a esquerda, eis aí um exemplo claro de ausência de uma cultura política, justamente por não haver por detrás das ações dos agentes algum discurso e algum simbolismo que lhes dê coerência e senso de continuidade histórica. É um tipo de análise que opera uma separação radical e ideal entre o fazer político e o que se diz desse fazer, como se esses dois planos não fossem interpenetrados e mutuamente dependentes da assim chamada realpolitik. Quem vocês acham que vai ganhar a briga? Quem tem essa consciência ou quem não tem? Quem sabe que ideologia e poder andam de mãos dadas ou quem opera uma cisão teórica e ideal entre as duas coisas? Aí você corta 2026 para entrar no cenário global. O texto de Luiz Sérgio Henrique. Quem é esse cara? É importante saber quem ele é. Ele é o cara que edita as obras do Gramsci no Brasil. Sabe lá o Gramsci? Eu lá falava do marxismo cultural. O nome do rótulo pouco me importa. É a ideia. Tomar o poder através de uma revolução cultural. Pois bem, aí esse cara escreveu um texto que ele mostra aqui qual é o grande temor dele enquanto um gramsciano, que escreve lá no Estadão, esse porta-voz do golpismo brasileiro, nação, imperialismo. Tem 2 parágrafos aqui, o resto é só porcaria, mas aqui resume a ideia dele. Na verdade, especialmente neste seu segundo mandato, Trump indica como poucos o espírito do tempo. Vamos ver qual é o espírito do tempo de hoje, né? Cada nação, não importando o tamanho do seu território ou sua tradição política e cultural, deve ser grande de novo. Os soberanismos se disseminaram, para usar um termo nascido do outro lado do Atlântico. Lá, em vez do sonho unitário ou da perspectiva de associação política e livre circulação de bens e pessoas, o encerramento nos próprios muros, inexpugnáveis como fortalezas medievais. Ou seja, um ponto do espírito da nossa era é a defesa da soberania nacional, de verdade. Não é do globalismo. Não é essa luta fajuta do Lula. A superação do ideário nacional popular dos anos 50 ou 60, bem como do anti-imperialismo unilateral, que era sua marca registrada, ou seja, uma luta contra essas forças globalistas, habilita-nos a uma visão atualizada do cosmopolitismo. Só, o Brasil, diz o Gramsciano, quando você tira aquela luta nacional e você coloca agora, você tira esse pessoal todo, essa luta antiglobalista, o Brasil está apto a uma versão atualizada do cosmopolitismo. Globalismo, né? O que é cosmopolitismo? Uma cidade cosmopolita é o quê? Que tem povos de diversos países. Por onde? Tipo aqui na Austrália. Tem brasileiro, colombiano, venezuelano, americano, italiano, europeu diverso, asiático diverso. Tá todo mundo aqui. É muito cosmopolita em todas as culturas. É isso que eles querem. O ponto de partida do que a esquerda defende é o Estado-nação. Vai ser parte do Estado-nação. Temos que ter os pés bem ficados e tarefas a resolver. Só que o horizonte, a direção que a gente tem que caminhar, é a inserção ativa no processo de unificação de um mundo hoje tremendamente fragmentado, a partir de alianças e aproximações, antes de tudo, com quem compartilha o apreço pelo método democrático e justiça social. O método democrático, eu acho que ele é personalizado no planeta Terra. Mais do que o que é o método democrático? O método democrático é resumido em 3 palavras. Alexandre de Moraes. Esse é o método da democracia. É o exemplo, é a personificação. É isso que o Luiz Sérgio Henrique defende. Isso que a esquerda quer impor. E a justiça social. São essas políticas públicas que estão destruindo o planeta. Então tá aí. De um lado você tem o espírito da era, que são as forças antissistema. Então não, tem que colocar aqui um projeto soberanista, realmente. Controlar o meio de campo. Peraí que as coisas não são assim. Vamos bater de frente com o globalismo. Do outro lado tá a galera querendo empurrar o globalismo goela abaixo. Qual lado você acha que o amigo do Ciro Nogueira, o ativista liberal Rafael Ferri tá apoiando? Com sua atuação política. Isso aqui é só um exemplo, porque aqui é o padrão quando você olha Faria Lima. E aí vamos voltar. Contexto histórico. Nacional popular dos anos 50 ou 60. Se você pega a história do Brasil, se você assistir o segundo episódio da playlist Auraci, eu relembro várias coisas que aconteceram. Quando você olha a história brasileira, nos anos 30, já estávamos meio que dominando a tecnologia do etanol. Fomos sabotados. Em 40, tentaram vir com a história da ilha amazônica. Arthur Bernardes nos salvou. Queriam, né, pegar a Amazônia para eles. Nos anos 50, teve a CPI dos Rockefeller, né, que é do estudo do petróleo. Atuação lá dos magnatas da mídia para tentar sabotar a campanha do petróleo é nosso. Teve episódio do Walter Link, teve episódio dos Grandes Lagos. Tem o caso do início do desmonte do Código de Mineração do Brasil, já nos anos 50. Começa ali com a chegada do Duro e tudo mais, que no final do dia isso resulta no quê? Da entrega do nióbio brasileiro para a família Moreira Salles. Então assim, isso tudo ficou para trás. Eles conseguiram superar isso. E quando é que isso volta? Volta com o Enéas, volta com o Bolsonaro, e cá estamos nós. Aí a gente vai abandonar essa luta? É só derrotar o Lula? Derrotar o Lula e vai tudo resolvido, né? Igual foi o Bolsonaro que derrotou o Haddad,
o presidente, e a gente não conseguiu resolver o Brasil. Aí, diante dessa confusão, né? O Emílio vem ponderar algo. Eu não baixei o vídeo do Emílio. Ô, diacho. Eu jurava que eu tinha baixado o vídeo do Emílio. Mas eu compartilhei. Acho que eu compartilhei aqui. Ah, não, mandei o link pra mim mesmo. Aqui, ó. Veja só o que o Emílio disse. Costa, né? É um fanfarrão. Ele é fanfarrão, mas deu uma notícia, deu uma entrevista aqui, e ele afirmou que não participará da reunião da próxima segunda-feira, quando o Tarcísio de Freitas, que vai encontrar o Jair Messias Bolsonaro, que é um encontro de amigos, mas que Bolsonaro, preste atenção, esse é o Tarcísio, tem chance de disputar a eleição de 2026, que é logo ali. Essa é uma declaração aí que muda de novo. Agora eu vou te falar uma coisa. O Valdemar também já falou de tudo, né? Isso aí. O Ciro Gomes. Ele já falou que o Ciro é interessante lá no Nordeste. Não é que é, vai apoiar. Vai apoiar o Ciro, apesar dos processos políticos. Mas é, Política dessa forma. a Mas frente é ampla. Raposa, Não fecha a porta pra ninguém. É a frente ampla. Não é. Isso aí é o seguinte, você já pescou? De tarrafa. Você já pescou, não? Já pesquei. Você é pescador? Não sou pescador, mas já pesquei com uma minhoca. Você Pacu joga, pequeno vai mandioca, pacu grande vai minhoca. você joga a vara e espera. Quem pegar, você pegou. Mas uma coisa é jogar a vara no rio de peixe, outra coisa é jogar uma vara no rio Tietê. O cara tá pescando erradão, né? O cara que fala que é do partido de direita. Ah, vai dormir. Olha, eu tô mentindo, Alba. Direita redonda. Isso aí, tá certíssimo. Ué. Mas O cara tá vai certo. pescar no rio Tietê, mano. Tá certo, mas é que a gente não sabe. Isso aí é o acordox. Por trás são jantares. Tá pedindo em pizza. Quem é de direita? Quem que Uma boa pergunta. Eu te pergunto agora. Qual direita? Quem é? Qual direita? Tá louca? Você quer a Você não direita? consegue nem definir. Você como eleitor. É verdade. Você não consegue definir nem quem é de direita, nem quem é de esquerda. Você acha que você vai escolher quem? É difícil. Então, Tem razão. É verdade. Tem é isso razão. aí. Se você não consegue definir isso, aí você tá O perdido. Daniel amigo. todo dia fazia uma chapa aqui, hoje não... E aí, gente? Quem é de direita?